Oi pessoal, eu sou a Tânia do canal Capa e Conteúdo. Hoje eu venho trazer para vocês uma coisa diferente no canal. Eu vou falar sobre dois livros simultâneos. Apesar de serem dois livros diferentes, de autores diferentes, o contexto é igual. Eu vou falar primeiro deste aqui, da história da China, de J.A.G. Roberts, que na verdade o nome dele é John Anthony George Roberts. Esse aqui é um historiador britânico. Ele é professor de história lá no Reino Unido, na universidade lá no Reino Unido, e o contexto desse livro fala mais sobre uma linguagem mais didática, uma linguagem mais, não digo didática, mas uma linguagem mais formal, mais voltada para os estudantes de história. Esse livro, ele não trata de toda a história da China até os tempos atuais. Ele remete até mais ou menos o final do Deng Xiaoping e início do Xi Jinping, que é o último governador que atualmente está no poder na China. Esse livro, eu encontrei ele escrito em português de Portugal, tem uma linguagem diferente da nossa, porque o português de Portugal é um pouquinho diferente do nosso. Por exemplo, eles não falam 1 bilhão, eles falam 1.000 milhões. Então, mas assim, é muito fácil de entender, é um contexto histórico que ele fala aqui, é uma coisa mais voltada para historiadores mesmo, para pessoas que estão em cursos de história, para serem professores de história, é uma coisa mais acadêmica, né? Vamos dizer assim. Muito bom esse livro, mas assim, ele não trata totalmente até o final, até a pandemia, como diz assim, né? Então, é um contexto mais um pouco mais atrasado com relação a esse aqui. Este aqui é o do Michael Wood. Michael Wood também historiador, porém a visão dele é mais uma visão jornalística. Ele é documentarista lá na Inglaterra, muito conhecido lá na Inglaterra, já morou na China, já morou na Ásia. Então, a linguagem dele é uma coisa assim mais, como dizer assim, mais de população mesmo, mais assim, de amor à China, né? Vamos dizer assim, não é uma linguagem acadêmica quanto a esse aqui. Mas, enfim, são dois livros que eu li em paralelo para poder entender mais ou menos o que acontece ao redor, o que acontece na China. Esse livro aqui é muito bonito, ele tem uma diagramação muito bonita, no meio dele tem umas fotos, tem uns infográficos, tem umas fotos, ele é bem bonito no meio dele. E esse aqui é o mais recente com relação à China. Esse foi foi lançado bem na época da pandemia, foi bastante boicotado porque as pessoas começaram a sentir xenofobia por causa da China, né? Ele sofreu uma crítica muito grande por ser lançado bem na época de pandemia, mas a gente tem que entender o contexto, né? Ele não teve culpa, né? O historiador não teve culpa de acontecer uma pandemia bem na época do lançamento dele. Então, esse aqui é o mais recente de todos. Entre esse e esse, eu gostei mais desse aqui. Apesar de ser um pouquinho, assim, difícil de entender por causa das dinastias. Eu tive que fazer uns mapas mentais, assim, para entender as dinastias, enfim. Mas, assim, o contexto histórico é muito bom, tanto de um quanto de outro. Esse aqui é um mais antigo. Esse aqui, a edição dele é lá de Portugal. Então, eu achei interessante também a linguagem do professor aqui, mas é bastante acadêmico, tá? Olha, eu quero ressaltar uma coisa aqui, gente, com relação justamente a isso, a xenofobia. Eu sou totalmente contra todo tipo de xenofobia. Eu sou contra a estereótipos, eu sou contra a falta de respeito a miscigenações. Eu sou contrária a todo tipo de ódio, todo tipo de discriminação, entendeu? Então, o que eu venho falar para vocês aqui não é levantando a bandeira dos chineses, não é tentando apoiar nada. O que eu vim falar aqui é a respeito do contexto histórico. Tem coisas que eu conheço chineses, gente, que são incapazes de fazer mal a alguém.
Assim como a gente conhece brasileiros que são incapazes de machucar alguém. E ao contrário também existe pessoas que são terríveis, são capazes de matar crianças num berçário, capazes de entrar com uma faca e matar todo mundo, de atirar em uma escola com um professor voluntário dando aula, enfim. São situações que a gente não domina, são situações que a população em geral não tem culpa. E eu acho que a pandemia, a Covid-19, foi uma coisa nesse sentido. A população da China não teve culpa, aconteceram algumas situações com cientistas, dizem que foi a mando dos americanos, mas eu não estou aqui para falar a esse respeito. O que eu estou aqui é para falar de um povo milenar, de um povo com uma cultura extremamente rica, de uma população de mais de 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. Para você ter uma ideia, eu fiz aqui uma colinha, o Brasil tem 240 milhões, quer dizer, não chega nem a 1/3 da população da China. Imagina você alimentar 1 bilhão e 400 mil habitantes, a priorizar saneamento básico, a priorizar cultura, a priorizar é, meios de transporte, comunicação, para 1 bilhão e 400 mil pessoas. A China, ela é um povo milenar, como eu acabei de falar, tem uma história muito rica, muito triste, eles já sofreram muitas guerras, entre eles mesmo, entre as dinastias, são várias dinastias. Eu fiz aqui uma colinha com as dinastias, mas eu acho que vai ficar muito grande o vídeo e é desnecessário. O importante aqui é o resumo que eu vou fazer com relação ao que eu tenho, o que eu tenho absorvido de tudo isso que eu li. Eu sou uma pessoa que gosta de entender o mundo em que eu vivo. Então, o que aconteceu com a pandemia serviu de alerta e de exemplo para todos nós. Não é a primeira vez que a população do mundo sofre de uma pandemia, né? Já aconteceram várias pandemias, inclusive a peste negra que foi desenvolvida aconteceu na Europa, dizimou metade da população do mundo, justamente por causa de saneamento básico, por causa de sujeira, de falta de higiene. E aquilo também foi terrível. E ninguém culpou os europeus por isso, né? Mas, enfim, não vou entrar nesse contexto, não vou entrar nessa seara. O que eu quero falar aqui é da população milenar que merece o nosso respeito. São várias etnias, são dinastias que ocorreram desde o início do Império. Existiram os eunucos que mandavam mais do que os imperadores, né? que as pessoas que eram responsáveis pela dinastia. É um pessoal que tem muita cultura, muita coisa para apresentar para a gente. E é uma população sofrida como a de qualquer país em desenvolvimento, né? Pelo que eu li aqui, eu fiquei estarrecida que ocorreram até canibalismo. Houve tantas pestes, acontece também muitos problemas climáticos lá, enchentes. Tem regiões lá, como é um país muito grande, cabem vários Brasis dentro da China, né, para vocês terem uma ideia. Existe todo tipo de clima lá. Até um subtropical existe lá. Existem regiões quentes, como em Sanya, que é uma região como se fosse um litoral, como se fosse um Rio de Janeiro, lá muito conhecido na China, assim como existem lugares desérticos, o deserto de Gobi, como existe aquela região do Himalaia, do Tibete, da Mongólia. É um país gigantesco, cheio de cultura, e a gente tem que respeitar a população. Como eu falei aqui, eu não estou aqui para levantar a bandeira de nada, eu sou completamente oposta à ditadura. Eu acho que a democracia é um melhor modo de se viver, apesar de que a gente vive numa democracia, mas a coisa aqui também é meio degringolada, né? Mas assim, a que custo que foi o crescimento político-econômico da China, né? A gente sabe que é uma população que é milenar, existiram, como eu falei, as dinastias, depois apareceram os monarcas, depois os presidentes. É uma população que agora está lutando para que o PIB fique
alto, porque a população está envelhecendo. Houve aquela história da política de um filho só, que depois mudou para 2, agora são 3 filhos, porque a população está envelhecendo, né? E também eles estão tentando jogar o mesmo jogo dos americanos, né? Agora existem as novelas chinesas, os famosos doramas, os filmes chineses, e as pessoas estão seguindo pelas redes sociais até os atores chineses, né? Então, a gente já teve um exemplo do Jack Chan, né? O Jack Chan foi um chinês que fez muito sucesso nos filmes de ação lá nos Estados Unidos, e agora os chineses estão usando da mesma técnica de tentar se infiltrar nos países de forma cultural, na indústria cultural, como os americanos fizeram com o resto da população, que jogaram muitos filmes, muitas músicas, bandas, e com isso eles espalharam ao redor do mundo a cultura americana, né? O New Deal americano, né? E os chineses estão usando essa mesma técnica. Aí vocês falam, mas é uma população tão imunda, né? População que come carne de cachorro e come escorpiões. Gente, mas não é todo mundo que faz isso. E assim, existem países, até aqui no Brasil também, tem pessoas que não comem calango, que comem carne de jacaré, carne de tatu, que o bicho mora embaixo de um buraco. Então, assim, eu não vou criticar isso, como eu falei, não vou entrar nessa seara. Cada país tem a sua cultura e eu respeito a cultura de todos os países. A China, como eu falei, está num um desenvolvimento assustador. O PIB lá é enorme. A população saiu da pobreza total até chegar num PIB altamente desenvolvido hoje em dia, né? Existem poucas pessoas que são analfabetas. O jeito que o governo conseguiu controlar o analfabetismo também foi muito, como diz assim, foi uma coisa que resolveu, foi uma coisa que teve um progresso em termos culturais. Eles desenvolveram um povo milenar, desenvolveram a pólvora, desenvolveram a escrita, desenvolveram a bússola. Foram eles que inventaram que inventaram o papel, o tecido, que é a seda. A seda foi, inclusive, uma moeda de troca muito forte na época da Rota da Seda. Metade da população europeia começou a entender o que era a China por causa da Rota da Seda. Só pessoas ricas poderiam ter roupas de seda, né? Então, houve também a guerra do ópio com a Inglaterra, porque o ópio foi muito disseminado, era uma droga alucinógena, né? E virou um caso de guerra entre a China e a Inglaterra. Então, teve a Rota da Seda e teve muitas outras infiltrações da China, vamos dizer assim, na Europa. Inclusive, falando nisso, tem um território da China chamado Macau, que foi colonizado pelos portugueses. Então, lá em Macau você consegue encontrar várias coisas em português de Portugal. E é muito interessante, eu estava dando uma olhada no Google e assim, tem coisas assim que está escrito em português do lado daquele monte de ideogramas chineses. Você fala, eu estou em Portugal ou eu estou na China? É muito, muito interessante, né? E também teve um domínio muito forte da Inglaterra na população chinesa. A China também teve guerra com os japoneses na década de 30, 40, e logo quando ocorreu a explosão de Hiroshima e Nagasaki, ocorreu o rompimento dessa guerra, porque o Japão foi devastado, né? Então, essa guerra que ocorreu entre a China e o Japão foi cessada por causa da bomba atômica que os americanos jogaram lá em Hiroshima e Nagasaki. E também a gente vai falar do crescimento populacional da China, que foi controlado por causa da explosão demográfica. O governo não estava conseguindo alimentar todo mundo, o saneamento básico estava precário, a população estava entrando em decadência, em fome novamente, e o governo achou por bem entrar na vida privada das pessoas e controlar a natalidade.
que o que deu certo até um certo ponto. Então, houve muitas infanticídio por causa disso, porque se a pessoa engravidava do segundo filho, pagava uma multa gigantesca. Então, ocorreram coisas bem tristes também lá por causa dessa política do filho único, né? E também deve ser bem triste não ter um irmão, né? Mas enfim. Mas então, eu tô aqui para falar realmente do contexto sociopolítico e econômico da China. Não estou aqui para criticar a cultura de ninguém. É uma população sofrida, tão sofrida quanto a nossa, que conseguiu a um custo muito duro, né, muito triste, chegar num patamar de altíssimo crescimento populacional. Inclusive, várias marcas famosas já estão lá dentro da China, até a Coca-Cola chegou na China, né? E existem... a cultura pop americana também chegou lá. Muitos jovens chineses gostam de basquete, participam da NBA e tem aqueles jogos eletrônicos online. E assim, enfim, a nova geração está bem mais, vamos dizer assim, ocidentalizadas que as gerações antigas lá da China. É uma população, como eu falei, a duras penas conseguiu ter o desenvolvimento econômico que tem hoje. Começou uma abertura econômica desde Deng Xiaoping. Lá no início, Mao Tse Tung também começou o início, engatinhar nessa forma de abertura política. Deng Xiaoping conseguiu abrir um pouco mais, e agora Xi Jinping abriu até o BRICS com o Brasil, né? Abriu as compotas da negociação com os outros países. Enfim, é um país que está em profundo desenvolvimento, a gente tem que respeitar, a gente tem que entender que assim como a gente sofre, eles também sofreram, é uma população milenar, uma população que merece o nosso respeito, e a gente está aqui para entender. A gente tem que usar os erros do passado para que a gente não os cometa no futuro e para que a gente entenda o presente. Então, o meu vídeo aqui é para falar desses 2 livros que eu li. Esse aqui é o mais atual, o contexto histórico é mais atualizado. No final dele, ele fala sobre a pandemia, que foi lançado bem na época da pandemia e ocorreu, que nem eu falei, ocorreu um boicote com o livro, mas enfim, ele é muito interessante e merece ser lido. Então, aqui, vou passar o pós-fácil dele aqui no final, pós-fácil, ele fala sobre a pandemia e bem na época do lançamento dele. Em outubro de 2019, no aniversário, no 70º aniversário, ele começa a falar sobre o início da pandemia da Covid-19 aqui. Muito interessante o pós-fácil desse livro. Esse livro é um primor, gostei muito. E assim, tem muitas páginas, viu, gente? Não se assustem. É um livro que você consegue ler demora um pouco. Eu demorei por volta de 2 a 3 meses para ler os 2 livros em simultâneo. Porque, como eu falei, eu fiz uns infográficos, eu fiz uns mapas mentais para poder entender as dinastias. Mas, assim, é fácil de entender, é uma linguagem dinâmica, é uma linguagem de documentário, é mais um documentário que um tratado de história. E muito bem ilustrado, né? Uma delícia ler esse livro aqui. Então, 2 contextos históricos, 2 livros com o mesmo contexto histórico e 2 pensamentos diferentes. Muito bom. E é isso, gente. É isso que eu tenho para mostrar para vocês hoje. Eu agradeço muito por vocês terem assistido a esse vídeo. Eu gostaria que vocês interagissem com o canal, se você leu esse livro, se você tem intenção de ler, se você leu alguma coisa a respeito dos asiáticos. Eu gostaria muito que vocês compartilhassem no canal, tá bom? Um beijo e até!